Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Será que é o fim da linha para a carreira de Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que inclusive viajou com a delegação, vai jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas desde que tudo isso tem vindo à tona, envolvendo apostas esportivas, estelionato, envolvimento com apostas em cavalos, olha, o Bruno Henrique caiu muito de rendimento, isso é inegável. E agora vem o MP, Ministério Público do Distrito Federal, apresentando a denúncia contra o Bruno Henrique por 2 crimes: fraude esportiva e estelionato. Como é que vai ficar a cabeça do jogador para a Copa do Mundo de Clubes e como é que vai ficar a carreira dele? Será o fim da linha para Bruno Henrique? E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a confusão ontem no Aeroflá. Pois é, a gente viu aí Botafogo saindo do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, uma festa muito bonita, sem qualquer intercorrência, e vimos problemas, bomba de gás lacrimogêneo, pimenta, polícia tendo que se envolver, muita confusão no Aeroflá. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Ministério Público do Distrito Federal apresenta denúncia contra Bruno Henrique, jogador do Flamengo, por fraude esportiva e estelionato. Além do Bruno Henrique, o irmão dele, foi aí um dos principais agentes, né? A cunhada, uma prima, todos eles foram denunciados pelos mesmos crimes. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitar ou não a denúncia. A tendência é que aceite, porque são várias investigações, inclusive o Ministério Público do Distrito Federal pediu também investigações, veja só, eu falei para vocês que isso não ia levar a um bom lugar, sobre suposto envolvimento de Bruno Henrique com apostas em cavalos. Em um dos áudios do Bruno Henrique, ele vai falar sobre cavalos. E aí ficou uma dúvida, será que também tem envolvimento com apostas em cavalos, além da fraude esportiva? Então, o Ministério Público apresentou nessa última quarta-feira a denúncia contra o atacante do Flamengo por esses 2 crimes, fraude esportiva e estelionato. O TJ vai ter até 10 dias para se manifestar se vai acolher o pedido do Ministério Público, se vai acolher essa denúncia, na verdade, né, o termo técnico, vai acolher a denúncia contra o Bruno Henrique, o Vander Nunes, que é o irmão do Bruno Henrique, e mais 7 pessoas, tá? O Flamengo não se manifestou. Alguns órgãos da imprensa entraram em contato com o jurídico do clube, com o clube, que preferiu não se manifestar. A defesa do Bruno Henrique, os advogados de defesa do Bruno Henrique, que tem o papel de defender, obviamente, o jogador, emitiram uma nota criticando a denúncia do Ministério Público, tá? A denúncia ela vai basear a sua acusação no ponto de que o Bruno Henrique agiu deliberadamente para ser punido com o cartão naquele jogo, Flamengo e Santos. O jogo foi em Brasília, no Brasileirão de 2023, né? E aí o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é responsável pela investigação, informou que o irmão do Bruno Henrique, né, estava ciente que houve ali uma fraude planejada, né, deliberada e planejada, o que permitiu que o Vander fizesse uma aposta prévia, confiando na punição ao Bruno Henrique, né? Ainda de acordo com a investigação, o irmão do Bruno Henrique repassou a informação a outras pessoas, também estão nessa lista de denúncia do Ministério Público, permitindo que apostas fossem feitas no dia 1º de novembro de 2023. Bom, a gente tem aqui, né, um trecho, tá? Que eu já mostrei para vocês, né, um trecho da conversa de WhatsApp que vai fundamentar a denúncia do MP. Então, o MP embasou a denúncia em troca de mensagens obtidas do telefone do Bruno Henrique e do seu irmão, Vander, né? Aí vocês estão vendo na tela, né? Fala, tio, deve ser um apelido, né? Bom ou não? Fala aí, beleza, tal. Tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, avisa eu. Tá? Isso aí, no caso, o irmão falando com o Bruno Henrique, né?
E aí o Bruno Henrique vai brincar, né? Pô, me chamou para falar isso, tal. Eu gosto do tratamento carinhoso aí deles, né? Enfim, a conversa é longa, já fizemos até um vídeo especial sobre isso, o link tá aqui na descrição deste material de hoje, tá? E o Bruno Henrique, ele comentou naquela época, após o jogo, né, falando que era inocente e tal, todo mundo conhece a minha vida, recebi a informação de uma forma muito agressiva e tal, mas contra fatos não há argumentos. E ainda tem um problema, né? O pedido do MP, isso aí não é um problema, ele vai pedir uma indenização milionária, né? O pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões aos denunciados, a título de reparação de danos morais coletivos pelos crimes de fraude esportiva, né? Então ele pede aos denunciados o valor de 2 milhões. Não vai ser o MP que vai banir o Bruno Henrique do futebol, né? Isso aí são com os órgãos competentes, tá? Então o Tribunal de Justiça vai acatar a denúncia para poder proceder ao julgamento, né? O STJD, que cada vez com menos confiabilidade, né? Menos crédito com a população brasileira, né? Mas seria o órgão para definir esse banimento, tá? E o caso Lucas Paquetá, que ainda não teve a divulgação do desfecho, também pode servir de subsídio de precedente para esse caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele poderia até pedir, por exemplo, né, uma suspensão da pena, o pagamento de pena alternativa, né, uma multa, ajudando aí instituições e tal. Só que o Bruno Henrique não é ficha limpa. O Bruno Henrique já tem a ficha suja, ele já cometeu uma outra infração, tá? Ele estava com carteira de motorista falsificada, então era um crime de falsidade ideológica e tal. Ele foi pego e já tinha feito um acordo para pagar aí cestas básicas e tal. Então não é réu primário, né? Então ainda tem esse problema. E além de tudo isso, desse indiciamento, dessa denúncia apresentada, o Ministério Público vai pedir investigações sobre um suposto envolvimento do Bruno Henrique com apostas em cavalos. A informação também é do GE, tá? O Ministério Público determinou que sejam realizadas investigações para apurar um suposto envolvimento do atacante Bruno Henrique com um esquema de apostas em cavalos. A nova investigação, solicitada pelo MP, vem na esteira da denúncia do jogador, o irmão e mais 7 pessoas por fraude esportiva e estelionato. E isso também é fundamentado, você está vendo aí, nessa conversa, né? Onde o Bruno Henrique fala, não é nada disso, não. Parada de cavalo, né? Diz o Bruno Henrique ao ser perguntado sobre o foco das apostas em questão, né? Então, a situação do Bruno Henrique muito complicada, muito enrolada e agora está nas mãos do Tribunal de Justiça, tá certo? Gente, ontem teve a viagem do Flamengo, né, para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, teve o Aeroflá, uma festa muito bonita, normalmente é uma festa muito bonita, realizada pela torcida do Flamengo, mas ontem não foi tão bonita assim, né? Pancadaria, confusão, gente machucada, as famílias que vão ali para ver os jogadores acabam se envolvendo em situações muito complicadas, e aí teve episódio com spray de pimenta, bomba de gás, muito triste, né? E protestos também contra o Gerson. Se a gente chegar no momento em que o jogador não pode decidir sair de um clube e ir para o outro por causa de dinheiro, aí para tudo, né? O Gerson não prometeu juras de amor para o Flamengo. O outro time pagou a multa, ele pode ir para onde ele quiser. Se ele quiser ir, ele pode ir. Então não tem vínculo eterno com o Flamengo. A torcida do Flamengo está chateada, aí levou dinheiro lá para jogar em cima do Gerson, com a cara do Gerson, traidor, mercenário e tal. Eu acho que a gente tem que parar de romancizar futebol, gente. Futebol é negócio, mais do que nunca futebol é negócio. A única coisa que não pode acontecer é o que a torcida do Flamengo protagonizou lá no aeroporto. Ridícula a confusão que a torcida do Flamengo fez, porque o torcedor do Flamengo, a maioria vai ali para fazer festa, mas tem alguns, né, que sempre vão para estragar a festa e conseguiram, né? Infelizmente, o que está saindo na mídia internacional em relação ao Flamengo é a fraude e o estelionato do Bruno Henrique
e a confusão com bomba de gás na partida do time para os Estados Unidos. Essa é a imagem que a gente está vendendo dos times brasileiros para o exterior. É brincadeira, né? Fico por aqui. Mais tarde a gente volta aí no Dois Toques, a Casa do Futebol, para trazer mais informações, porque hoje tem campeonato brasileiro. Valeu!